Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Na Cama com Quartos Etc. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele nasceu no mundo da arquitetura e decoração. O pai dele é uma das maiores referências no nosso país de arquitetura. Com vocês, Na Cama com Gui Castelo Branco. Gui, é um prazer estar aqui com você, principalmente nesse quarto que foi desenvolvido com tanto carinho. Você tem uma visão muito jovem para o nosso segmento, isso é muito importante. A gente queria escutar um pouquinho de você sobre isso. Antes de a gente falar desse mundo da arquitetura, do mercado e de projetos, a gente queria te conhecer um pouquinho fora desse mundo. Qual que foi a sua primeira lembrança de um quarto na sua vida? Eu acho que foi o primeiro quarto que o meu pai fez para mim, que era todo azul marinho, branquinho, com a laca clarinha e tal. Acho que esse é o primeiro quarto que foi feito pra mim, então esse é o primeiro que vem na cabeça. E você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 6, 7 por aí. Sei. E você era aquela criança que amava ficar no quarto, ou você gostava mais de... Você chegava no quarto na hora de dormir? Não, acho que um pouco dos dois, porque no quarto eu tinha uma coleção enorme de carrinhos que eu amava e tal, então brincava no quarto também, enfim, mas eu migrava bastante, não era só no quarto. Sei. É. O que o seu quarto, se o seu quarto pudesse falar, o que ele revelaria sobre você? Que eu gosto muito de esporte. Sério? Tem um monte de tênis de corrida, tem quadro com as provas que eu já fiz, sei, e medalhas, assim, de provas mais importantes. Então, com certeza, acho que quando você entra no meu quarto... Você vai saber que você é esportista. É. E de onde que surgiu essa sua paixão pelo esporte? Eu acho que a vida toda eu sempre fiz, mas acho que se intensificou muito com o triatlon, né? Sei. Você faz triatlon? Faço triatlon, faço pra provas... poucos, hein? Faço provas de Ironman. Caramba! E acho que daí, por conta disso, acabou se intensificando muito, porque a rotina é muito puxada, né? E é muito regrada, né? Muito. Hora de dormir, hora de comer... Tudo é regrado, então assim, então nos últimos 5, 6 anos foi muito mais intenso essa questão do esporte. Fiquei pensando na Natália, ela tem que te acompanhar. Ela sofre um pouquinho, mas dá tudo certo, no fim dá tudo certo. Que bom, e você deve ter puxado ela um pouco para esse mundo do esporte. Eu tento. Ela começou, ensaiou a corrida e aí agora tá mais na musculação, enfim. Tentando um pouquinho ali, um pouquinho aqui e vai indo. Legal. E o que não pode faltar no seu quarto para que você se sinta em casa? Acho que uma boa cama. Ah, que bom. A cama faz toda a diferença. Faz. E grande, se possível, né? Sim, a cama acho que é o essencial para um quarto. Agora eu queria entender um pouquinho mais, Gui, sobre a sua paixão pelo design. E aí, da sua paixão, se tornou a sua carreira. Você cresceu cercado pela arquitetura por conta do seu pai. Em que momento você percebeu que queria seguir nesse caminho? Então, na verdade, eu não sabia. Eu cresci vendo ele fazer isso, sempre acompanhei ele em obra, em montagem de casa-cor, em fim de semana passava em obra de cliente. Mas quando eu saí da escola, até fiz o vestibular da GV. Para administração? Para administração. E aí, quando eu saí da prova, eu falei, putz, não é isso. E aí, na hora, eu já falei, com certeza é arquitetura. Sei. E meus pais nunca me influenciaram, nunca falaram nada, mas depois que eu falei que eu ia fazer arquitetura, os dois falaram, tipo, não, era muito óbvio, assim, só você que não estava enxergando, enfim. Aí depois, olhando para trás, realmente era isso. Era isso mesmo. E você é o mais velho da sua casa, como filho? Mais velho, E teve algum outro irmão seu que também seguiu esse caminho ou não? Não, todo mundo é meio artista. Tá. Eu tenho um irmão cantor, uma artista plástica que e máximo. tal, mas na arquitetura sobrou pra mim mesmo. Mas é legal que os mundos se conversam. Sim. Todo mundo na parte da arte, da criação. Assim. Que bom. Isso puxou mais do lado da sua mãe ou do seu pai? Eu acho que do meu pai, né? Não tem como, né? Meu pai é artista, né? 100% criação, né? Então... É uma baita referência. Você, tipo assim, um dos arquitetos mais conhecidos e renomados do país, você teve a chance de viver a vida inteira do seu lado. Foi muito bom, muito rico a experiência todos os dias, né? Porque como a gente trabalha juntos, então todos os dias é uma aprendizagem. Quando você chega em casa, vocês ainda falam muito de trabalho ou vocês conseguem separar isso? Então, no começo foi uma questão, a gente não conseguia desligar, assim, quando eu entrei no escritório e tal, então as discussões no jantar acabavam sendo eu e ele sobre coisas de projeto, enfim. Coitada da sua mãe. Da minha mãe e dos meus irmãos, né? Sim. Então daí eles começaram a reclamar e a gente começou a dividir um pouquinho. Então, por mais que a gente
chega em casa, fala de projetos ainda, mas, por exemplo, no jantar, assim, a gente tenta evitar e fala mais quando tô só eu e ele, enfim, em outros momentos que não esteja o resto da família para também não ficar ser chato. contaminando. Eu lembro muito que na pandemia, ainda mais que a gente acabou trabalhando em casa, nossa, não tinha, era non-stop. Não para. Tipo, era assunto atrás de assunto, quando você vê era meia-noite, aí você precisava desligar, mas nem na sua casa você conseguia desligar. Não dá, porque como a gente trabalha junto, faz tudo junto, é difícil você sair do escritório, você chega em casa, o assunto ainda não acabou. E tipo, enfim. a gente já tem tanta coisa pra fazer, fala, já vamos resolver. E aí cliente manda mensagem, fornecedor fala sei lá o quê, enfim, então toda hora tem coisa, então não tem como, é difícil desligar, assim, separar 100% é difícil. É bem difícil. Hoje em dia, principalmente, que é tudo muito conectado. Eu vejo a gente com esse telefone na mão, é domingo, a gente tá trabalhando. Não dá mais. Tipo, antigamente, na época dos nossos avós, assim, era o horário fixo, chegou em casa, desligou. E mesmo com rede social, por exemplo, você entra no Instagram, por mais que você veja seus amigos e tal, tem muita referência, daí você acaba lembrando de um assunto que você viu, sei lá, o detalhe de uma marcenaria, e daí você, putz, lembrei daquele projeto, acho que vou fazer assim, daí você senta, rabisca alguma coisa. Sim. Então uma coisa puxando a outra, então é difícil mesmo. E a cabeça de quem é de criação, principalmente, não para. Então, porque tudo é referência, né? Tudo puxa alguma, sei lá, você vê um tecido, que daí você lembra que você pode colocar em algum lugar, algum detalhe que você pode fazer diferente para aplicar de outra forma, enfim, então tudo vira referência. Até ontem você postou um puxador no seu story e eu achei lindo. E aí eu mandei mensagem que eu vi que você deu um repost. Sim. E aí eu fui atrás e era horário fora da loja, porque realmente a cabeça não para de funcionar. Não para. Esse foi um puxador que a gente fez para uma cliente, a gente gosta de entrar muito no detalhe. Por sinal, né? lindo esse puxador. Então a gente gosta de entrar muito no detalhe do projeto, enfim, esse foi um puxador que a gente desenhou específico para esse projeto, que ele é de latão, com a parte central dele de cerâmica e o puxador mesmo em latão também, né, sobreposto. Então você cria um pouquinho do jogo do metal com a cerâmica. Enfim, então... E a cor que vocês escolheram é um verde, porque tem uma vida, mas ele não é aquele que... E puxa um pouco para a cor do latão, né? É um verde meio amarelado, assim, tal. Então tem uma conexão, assim, e cria um contraste legal com a madeira também. Sim, isso é uma coisa que eu vejo muito no escritório de vocês são muito detalhistas, né? Sim. Como vocês conseguem manter esse nível de detalhe com todos os clientes? É difícil, mas, assim, toda hora que a gente vai começar a parte de criação de alguma coisa, a gente sempre mergulha, a gente faz uma reunião com a equipe mesmo, para ir atrás de detalhes, de coisas diferentes, e é difícil porque são muitos projetos e você está sempre atualizando, fazendo diferente, criando coisa nova, não é fácil. Não. Então a gente precisa sempre estar se atualizando, enfim. E vocês acabam indo nessas feiras que tem pelo mundo, Arte Basel, Feira de Milão, Bienal de Veneza, vocês têm alguma que vocês falam, nossa, essa daqui é que normalmente onde a gente consegue mais pegar referência? Ou não tem nenhuma específica? A gente gostaria de ir mais, mas por conta da rotina é difícil, né? Porque a gente já tem muita coisa rolando aqui, outras viagens, a gente faz projeto fora, né? A gente tem projeto em Portugal, em Miami, em Nova York. A gente acaba saindo muito já, então é difícil você conciliar sempre num ano, conseguir fazer vários desses roteiros, né? Mas Arte Basel a gente já foi bastante, a gente foi já para a Bienal de Veneza e tal, então a gente acaba ainda, mas não é com tanta frequência como a gente gostaria de ir. E Gui, quando entra um cliente novo no escritório, vocês têm algum passo a passo que vocês fazem para conhecer o cliente ou não? Sim, a gente sempre faz uma reunião de briefing onde a gente pergunta tudo assim pro cliente. Desde como é que você imagina o quarto, são 2 banheiros ou não são, mas a adega, como é que é a relação com o trabalho, para entender se a pessoa trabalha mais em casa ou não, que isso é uma questão hoje, né? A gente faz muito mais comum, né? A gente tem tipo um checklist, assim, de perguntas que a gente faz pra gente conseguir entender a dinâmica da família, o que eles gostam, o que eles não gostam, como é que funciona o dia a dia, se cozinha, se não cozinha. Enfim, tem várias perguntas que a gente faz pra gente conseguir entender um pouco da cara que a gente vai dar pra aquilo. E a questão do mood board da casa, porque eu vejo que o escritório de vocês, eles têm um leque de estilos. Tem, claro, um estilo que é mais próprio do escritório, mas também até a gente vê por esse próprio quarto, que é totalmente diferente das criações que normalmente vocês trabalham. Normalmente, essa parte do mood board, como que vocês fazem? Vocês pedem pros clientes passarem as referências ou vocês passam e eles... Eu acho que nessa primeira conversa a gente consegue entender já muito o estilo da pessoa, né? Se eles são um pouco mais conservadores ou se não, se eles querem mais cor, não gosta tanto de cor, ou se
gosta mais de madeira, se quer uma coisa mais clean, mais sóbria ou não, prefere uma coisa com mais personalidade. Sei. Então nessa primeira conversa já dá para extrair bastante coisa, né? Então quando a gente faz o projeto, muitas das vezes a gente acaba sendo assertivo por conta desse primeiro briefing. Mas óbvio que sempre que a gente apresenta tem um bate-bola, né? Putz, não gostei disso, queria mexer assim, queria aumentar ali, diminuir aqui, enfim, sempre tem essa troca. E isso que vai enriquecendo o projeto, que vai dando mais cara do cliente, né? Porque a primeira ideia, obviamente, sempre vem desse briefing com eles, mas é a nossa visão sobre aquilo, né? E aí, nessa primeira reunião de estudo, a gente consegue ir balizando e chegando no mundo ideal para todo mundo. E acontece que vocês ficam muito tempo com o cliente, né? Porque até começa uma obra até finalizar, a gente tá falando de 3, 4, 5, 6 anos. Acontece do cliente mudar muito de estilo no meio do caminho? Acontece. Imagino. Não tanto assim, mas acontece. Acaba que a gente tá chegando numa etapa que já foi o detalhe de marcenaria e tal, mas aí a pessoa viajou, viu pegou alguma coisa referência. Mesmo a gente acaba acontecendo, né? A gente pensa o projeto de uma maneira, mas quando você vai visitar a obra, por exemplo, aquilo não ficou tão legal quanto você esperava, ou você tinha uma visão daquilo que não é exatamente como ficou, ou você achou que você teria uma perspectiva de algum lugar e chegando lá e sentindo não era exatamente aquilo, então você acaba mudando o projeto também por conta de visitas ou de referências novas que você viu, enfim. O projeto acho que está sempre em constante evolução, assim, né? Que você fez aquele projeto e ele acabou e vai ser executado aquilo. Acho que é um processo, né? Tanto nosso quanto do cliente. Isso acaba que ele vai evoluindo com o tempo também, né? Você faz uma primeira ideia, mas, putz, acho que daria para melhorar aqui. E essa coisa leva tempo, né? É um processo, né? Não é que... Do dia pra noite. Então, acho que ele vai mudando ao longo do tempo mesmo. E Gui, conta pra gente como foi essa transição de entrar no escritório do seu pai. Foi uma coisa natural ou deu aquele friozinho na barriga? Não, acho que o frio na barriga dá com certeza, né? Tanto pra mim quanto pra ele. É verdade, também tem o lado dele. Exato, porque seu filho tá entrando ali, mas será que ele vai conseguir performar? Será que ele vai conseguir trazer valor ali? Enfim, então acho que foi muito natural. Eu cresci com ele, vendo ele fazer, então a gente é muito parecido, a gente gosta das mesmas coisas e tal. Então nesse sentido foi muito natural. Eu já sabia que eu queria ir pro residencial de alto padrão e tal, então não é que eu queria fazer outro tipo de arquitetura. E se você, por algum motivo, não concorda com algo, e vocês, exemplo, estão no meio de uma reunião, você acaba depois falando no canto? Não, a gente não tem esse problema. Não? Porque vocês gostam das mesmas coisas? Não, a gente é ultra sincero, então assim, se tiver alguma coisa que eu falei que ele não gostou, ou alguma coisa que eu propus que ele não gostou, ele fala na hora, ele fala, não, Gui, não vai ficar bom isso aqui, esquece. E a mesma coisa eu. Essa transparência dos dois também ajuda muito. Fica uma coisa até mais fluida. Exato. E vai assim, então não tem essa questão de, tipo, putz, será que eu falo pra ele que ele falou tal coisa, ou que ele propôs que acho que não vai ficar legal? Não tem essa questão, né? A gente fala na hora e já resolve bora vamos pra pro próxima próximo. página. É isso. E teve algum projeto que mais mexeu com você emocionalmente? E por quê? Todos mexem muito, assim, porque você acaba se envolvendo, é sempre uma nova criação, então quando você começa um projeto, você sempre tem ideias novas, né? É sempre do zero. O que mais mexe é sempre o próximo. Qual foi a maior lição de vida que você já aprendeu com seu pai, dentro ou fora do escritório? Um olhar atento, que nem a gente estava falando da questão das referências, né? Que a gente pega muito em viagem e tal. Então você tem que estar sempre observando para não deixar passar alguma coisa legal, ou você ver alguma coisa diferente. E se você pudesse dar um conselho para o Guilherme de 18 anos, qual que seria? De ter rodado mais escritórios. Eu acabei rodando pouco. Eu comecei no escritório do meu pai, comecei cedo, no segundo, terceiro semestre. E aí eu acabei indo pro Davi. Quando eu saí do Davi, eu deveria ter... Aí que eu acho que eu deveria ter rodado mais. Tava mais próximo da reta final da faculdade, daí eu queria focar no escritório, acabei voltando e aí fiquei. Mas você tá o escritório do seu pai é uma referência, então assim... mas é que eu acho que é legal você ver outras coisas, experimentar outros estilos. E falando um pouquinho de estilo, que eu acabei não perguntando, mas vocês têm um estilo próprio do escritório ou acaba que muda muito de cliente para cliente? A gente tem uma assinatura muito forte na parte de interiores, então quando você bate o olho, você sabe que é nosso. Sim. Mas na arquitetura, a gente gosta de passar por vários estilos. E não tem certo e errado, né? Mas a gente gosta de poder
migrar por vários estilos. Você tem que explorar mais e pesquisar mais e você ir colocando o seu olhar sobre aquilo. E da onde que vem, Gui, as suas principais inspirações? Tudo tem alguma coisa que pode te inspirar, né? Eu e meu pai, a gente gosta muito em viagens. Sei. A gente sempre faz alguma coisa voltada para a arquitetura. Sempre que a gente vai viajar, a gente pensa em alguma coisa. Mesmo numa viagem pessoal de família? Não, sempre. 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 Viagem sempre tem alguma coisa a ver com a arquitetura. Tipo, agora a gente foi para Portugal, a gente foi para Comporta. A gente gosta de ir em todos os hotéis para conhecer. E aí tem condomínios novos que estão sendo lançados, a gente vai nos condomínios para conhecer quais projetos está fazendo, quem que é o arquiteto que está fazendo e tal. Então eu acho que viagens pra gente é muito importante. Sei. Ter boas referências, né, nomes tanto nacionais quanto internacionais, a gente tem alguns que a gente gosta muito. E eu acho que não dá para fugir também das redes sociais, né, do Instagram, do Pinterest e tal. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E é bom que tem um algoritmo, então ele vê o que você gosta, exato. Então, ele já dá uma filtrada. Depois que tá treinado, ajuda bem. Ele ajuda bem. Tem muita referência legal, assim, dá pra ficar um dia inteiro dá só mesmo. naquilo. E uma dúvida que eu tenho, Gui, antigamente os clientes, eles não tinham tanto acesso ao nosso mundo da arquitetura e da decoração. Falando um pouco das redes sociais, hoje em dia eles têm acesso a tudo. Como que funciona isso? Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, porque às vezes, pelo menos eu escuto muito aqui na loja, às vezes vem um cliente com uma foto de um Pinterest, mas na verdade é um 3D que não, tipo, ninguém nunca fez. Entendeu? Às vezes tem umas coisas que ajudam, porque filtra o cliente mais no gosto que ele quer, mas muitas vezes são coisas que, muitas vezes é de inteligência artificial, não é algo real mesmo. Sim. E isso tem alguns pontos bons e ruins, né? Enfim, o bom é que os clientes conseguem ver o que eles gostam, o que eles não gostam. Sim. Eu acho que isso ajuda para direcionar o projeto, né? No sentido de estilo, do que eles gostam e não gostam. Mas tem coisa que acontece direto no escritório, por exemplo, a gente está lançando o nosso 3º livro. Caramba, mas as pessoas pegam o nosso livro, nossos clientes falam: mas eu gostei muito disso aqui que você fez. Eu falo, mas pro seu projeto não faz sentido isso, sabe? Ou ao contrário, a gente propôs uma coisa e pra pessoa não funciona, para aquele projeto específico. Ela fala: mas você fez nessa casa do fulano. Eu falo, cara, mas não é assim, não é porque eu fiz nesse que no seu funciona, ou que vai dar certo, ou que combina, enfim. Então, acaba que às vezes joga contra, assim, sabe? Eu imagino. E, Yogi, falando um pouquinho do livro, vocês acabaram de lançar, foi na Comporta. A gente fez um pré-lançamento, na verdade. Foi um pré-lançamento. Foi editado pela editora Rizzoli, que é internacional da Itália, né? Vai ser distribuído no mundo todo. E como a gente ia fazer essa viagem para Portugal, a gente tá com alguns projetos lá, a gente pretende tentar pegar mais projetos e tal, e conseguir mostrar pro mercado que a gente tá lá. A editora liberou 100 livros pra gente, a gente fez um evento lá de pré-lançamento. Sabe o que eu pensei na logística? Que eu falei, como que eles levaram esse livro? Porque eu não sabia que era essa editora do Brasil pra lá, mas agora faz sentido, porque já tava lá. Então foi da Itália pra lá, e aí a gente fez esse pré-lançamento, mas o lançamento oficial vai ser em outubro aqui no Brasil. Sei. E você falou um pouquinho dos projetos fora do país, vocês têm alguns. Como que funciona isso? Eu imagino a maioria das pessoas do escritório são de São Paulo. Todas são de São Paulo, na verdade. A gente não tem escritório fora. Sei. Porque a gente não tem um volume grande o suficiente que justifique a gente ter uma estrutura fora. A gente pensa em fazer isso com Portugal. Mas todos os projetos são feitos aqui, toda a nossa equipe é aqui e tal, e a gente vai eventualmente pingando lá, e a gente sempre contrata alguma engenharia que vai fazendo esse feedback com a gente diário. Mas a engenharia é de lá? De lá. Nos Estados Unidos a gente tem, e Portugal agora que a gente tá começando a movimentar e tal, mas a gente já fez em Londres, a gente fez na Filadélfia, fez em Aspen. Que legal. É a questão dos fornecedores, como que funciona lá fora? Dependendo do lugar, a gente vai atrás de alguém que possa ajudar a gente a orientar onde encontrar essas pessoas. Desde a engenharia ou alguém de gestão de obra. Então essas pessoas vão trazendo, a gente vai filtrando quem que funciona melhor para cada projeto. E os clientes normalmente são brasileiros ou estrangeiros? A maioria é brasileira. Mas a gente tem, por exemplo, a gente está fazendo uma casa do zero em Cascais. E são clientes portugueses. Que legal. E é legal que vocês começam a até se relacionar com pessoas de lá, que o amigo indica para um amigo. E aí, isso é o mais legal. É o mais legal. Isso é o mais legal. E deve ser uma experiência muito legal, porque, assim, é pessoas diferentes, é uma cultura diferente. Tudo diferente. A forma de construção lá é diferente. O nível de estrutura que eles usam é muito maior, porque eles têm medo da questão do terremoto. Então tudo é diferente, né? Então você vai aprendendo também, né? É mais fácil fazer aqui ou lá? Não, aqui. Mas eu acredito que a mão de obra aqui é muito boa no Brasil, assim, comparado com outros países. Excelente. É excelente. É excelente. A gente é muito bem servido.
né, desde marcenaria, desde engenharia e tal, a gente é muito bem servido, então não dá para reclamar. Não dá, principalmente São Paulo. O Brasil em si eu acho que já tem muito, mas São Paulo a gente tá falando do top do serviço. Isso eu vejo assim, tenho a oportunidade de viajar, conhecer lugares novos, a gente vê o serviço de São Paulo é impecável. Vamos falar um pouquinho desse quarto, ficou maravilhoso, que tá aqui na nossa vitrine, e muita gente fala, nossa, foi o Dado que fez, que diferente, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, qual foi a inspiração do quarto? Às vezes até as pessoas entram e nem sabem que é do meu pai, porque tem muita cor, né? Sim. A gente não é conhecido por usar tanta cor assim, mas a ideia foi justamente criar um impacto, né? Então o verde é a principal cor aqui, a gente usou um tecido nas paredes com bastante personalidade, a gente pintou o forro, fez um forro curvo, que dá um pouco de um ar infinito, você não vê muito bem onde ele acaba, onde ele começa. Então a ideia foi criar esse impacto. E aí contar um pouco da história das duas peças novas, né, que é a cama e a mesa de cabeceira. Conta um pouquinho por que o nome Comporta. Eu contei, né, que a gente foi viajar, então um pouco dessa inspiração portuguesa, acho que por isso que veio a cerâmica, né, a gente está numa fase que a gente está gostando muito da cerâmica, a gente tem colocado nos nossos projetos em diversas formas, né, então na Casa Cor a gente colocou num painel, numa casa agora que a gente fez, que você comentou, a gente colocou num puxador de entrada e tal, então a gente estava já usando bastante a cerâmica e a gente queria fazer algo que fosse diferente, fugir um pouco do comum, né? Então a gente é zero comum você ver uma cama com cerâmica. Total. Né? Então acho que essa foi a principal inspiração assim para criar esse projeto com vocês. E essa questão do mood, como que foi, assim, porque normalmente vocês têm mais a assinatura de vocês, e esse quarto realmente foi fora da casinha, no bom sentido. Como que foi, assim, esse start, assim, vou fazer um quarto realmente, tipo, diferente do que a gente faz? Meu pai agora tá começando uma questão, faz um tempo já, que ele tá começando a inserir um pouco mais de cores. Né? Sempre foi muito sóbrio os nossos projetos. Já vem de algum tempo esse estudo nosso de conseguir inserir cor. Quando você faz uma amostra, você consegue usar como quase um laboratório, né? Então você experimenta. E é um quarto que as pessoas chegam, assim, impacta muito. E não só, assim, as pessoas imaginam numa casa de praia, mas também imaginam numa casa de campo, porque dependendo da cor da cerâmica, porque tem 6... Puxa para um tom que muda completamente. Para São Paulo também. Então foi muito legal que os produtos ficaram muito versáteis. Então você consegue colocar em vários estilos de casa. Não, é legal poder brincar, né? Porque tem a cor da cerâmica, tem o tecido, a cor da madeira. Gui, muitas pessoas não sabem, mas você tem uma loja lindíssima de mobiliário, design brasileiro, as peças são um escândalo de lindas. Queria que você contasse um pouquinho pra gente de onde que surgiu essa ideia. Meu pai sempre desenhou, né? Desenhou pra vocês, desenhou pra Etel, a vida toda ele desenha. A gente não tem um braço de design lá no escritório, mas ele sempre desenhou pontualmente para várias marcas e tal, e todo mundo continua pedindo. E sempre foi uma vontade minha que eu tinha, né, de querer desenhar e tal. E aí eu falei para ele, vamos desenhar alguma coisa juntos e tal. Mas com a correria do dia a dia, acabou que não deu certo, enfim, porque né, o escritório é muito agitado. E eu falei, quer saber? Acho que eu vou aproveitar, vou fazer eu sozinho, eu vou desenhar, vou fazer a marca, vou chamar gente, eu consegui fazer os meus desenhos, chamei vários nomes muito legais do mercado. Então essa história tá começando agora, mas tá muito legal. E Gui, como que você dá conta? Porque você ainda, pelo que eu entendi, ainda faz os projetos com o seu pai, no escritório do seu pai, mas você também tem esse braço que tá ganhando muita força. Como que você divide seu tempo? Então, na verdade, eu não fico na loja, eu fico no escritório, meu trabalho é o escritório. É no escritório, o escritório. E a loja é um segundo plano, no sentido de que eu não preciso estar lá no dia a dia para fazer a parte de vendas e tal, nada disso. O que eu gosto mesmo é da parte de criação, né? Então, criar, chamar gente, sentar para discutir desenhos. Estou desenvolvendo uma peça com a Constância Pascolar, porque vai ser uma super de uma novidade. Máximo. Você conseguir chamar pessoas diferentes e ter contato com essas pessoas e entender a questão criativa de cada uma, desenvolver essas peças, os detalhes, como é que vai fazer, que isso é o que me atrai. Mas então, você tem um sócio que fica nessa parte mais operacional? Não, eu tenho uma gerente, né, uma diretora, vamos dizer, que fica lá na loja, tocando o dia a dia da loja, de vendas, né, enfim, de tudo. E eu cuido mais dessa parte de criação. Fico o dia inteiro no escritório, pingo eventualmente lá na loja, obviamente. E Gui, como que faz essas pessoas se interessarem para ir conhecer? Ela fica aberta ao público? Ela fica aberta todos os dias, né, bem na esquina da Rua dos Pinheiros com a Pedroso de Moraes.
Mas eu quis fazer um negócio um pouco diferente, Tá. né? Eu peguei um 11º andar, então eu tenho uma vista do bairro, então é um pouco curioso. A pessoa chega sem saber muito bem o que vai encontrar, né? Quem entra num prédio comercial, sobe elevador, então é meio curioso, assim. As pessoas ficam meio sem saber o que vai encontrar. E tem uma cara meio de galeria, as peças são expostas como uma obra de arte. Entendi. Então é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Sim. Então é legal ver o impacto, assim, quando as pessoas chegam lá, sabe? Como que foi pra você entrar nesse mundo do empreendedor? Porque esse é um lado 100% empreendedor, você imagina que você teve que ir atrás de fornecedor, teve que ir atrás de uma equipe de vendas, de todo o marketing por trás. Como que foi pra você isso? Foi um processo longo, assim. É o que eu te falei, eu não saí do escritório, não vou sair. Eu achei que você tava mais na... Não, então por isso que foi um processo longo, porque até conseguir desenvolver tudo, porque assim, eu tenho peças que envolvem pedra, ferro, madeira e tal. Cerâmica. São todos fornecedores diferentes, né? Eu não tenho uma fábrica. Então é difícil você também conciliar todo mundo e tal, desenvolver todas as peças. Então foi um processo lento, assim, foi mais de 1 ano e pouco, 1 ano e meio para conseguir deixar tudo engatilhado para daí começar a loja. Porque se eu tivesse saído do escritório, obviamente teria sido muito mais rápido, mais prático, com certeza. E tal. Mas como não era a ideia, então foi um processo longo, assim, que eu acho que foi bom para amadurecer tudo, amadurecer as peças, a marca e tal, entender o posicionamento, tudo, planejar direito, sabe? Quando você acha que o escritório te ajudou de alguma forma na loja, e se sim, que fatores que te ajudaram? Não, tudo, acho que tudo, tanto de materiais quanto detalhes, enfim, acho que tudo influencia, porque tem muita coisa que surge de demanda do escritório, eu imagino. Né? Ou de coisas que você não vê no mercado, né? Por exemplo, abajur é uma coisa que é difícil da gente encontrar. Sim. E abajures diferentes, que tem uma pegada diferente. E óbvio, tem coisas que você se inspira, você vai numa viagem, você vê uma coisa bacana e tal, e te inspira, que nem aqui. Sim. Mas também tem essa parte da demanda do escritório, de coisas que a gente sente falta, ou que a gente acharia legal fazer diferente, enfim. O lançamento da sua marca foi na SP Art, né? Foi. Conta um pouquinho desse processo de lançar uma marca, entrar na SP Art. Conta tudo. Não, foi um frio na barriga, porque é uma super responsabilidade, uma baita honra começar a marca na SP Art. Porque você tá no meio só do... Né, do ainda mais a parte do design, que eu vi que ultimamente cresceu muito. Cresceu muito. Eu, particularmente, a parte que eu mais gosto. Então, é bom, eu também gosto muito. É que eu gosto muito da arte. Sim, então eu também. Como. E quando calhou do lançamento da marca ser próximo da data da SP Art, eu liguei pra Fernanda, eu queria saber se poderia ter um espaço pra mim ali, né? E ela comprou essa ideia junto comigo, e como o design estava ganhando muita força, ela já estava tentando fazer uma manobra ali no piso de baixo pra tentar ganhar mais espaços. E ela falou, putz, Gui, se eu conseguir fazer essa manobra, um dos espaços... Fica com você. E no fim deu certo. Sim. E então tava muito legal, parabéns. Não, brigadíssimo. Foi muito feliz, assim, o timing, assim. Sim. Porque... Nossa, foi perfeito. Não, foi perfeito. Porque vai muito arquiteto lá. Muito. Eu tenho essa visão. Quem se interessa por arte também gosta muito de ter uma casa arrumada, chamar um arquiteto legal. 100%. Tem muito arquiteto que vai lá e isso pra gente foi muito bom. Gui, agora vamos falar um pouquinho do futuro. Como você enxerga o mercado da arquitetura e decoração nos próximos 10 anos? A inteligência artificial veio para ficar, né? Não tem como fugir disso. Só que a evolução dela é muito rápida e constante, né? Então, acho que é difícil prever 10 anos, que acho que é muito porque para a velocidade que a tecnologia cresce. Mas eu acho que é um grande auxílio pra gente, né? Pra parte de criação, pra parte de, por exemplo, de renderização de imagem. Então hoje os clientes, né? Antigamente a gente tinha desenhista, daí passou por um 3D mais ou menos, hoje são imagens super realistas. E tem às vezes eu tenho até dificuldade de saber se é foto ou 3D. Não, tem muita imagem que engana muito. E no escritório, vocês já estão usando inteligência artificial? Sim, a gente usa e ainda tem muito para aprender. É difícil você conseguir acompanhar toda a evolução dela, mas sim, a gente usa. A gente, às vezes, para facilitar uma renderização ou para trocar algum material que já tenha sido renderizado, ou para ajudar numa criação de alguma coisa, ou para buscar referências. Então, tem várias ferramentas aí que dão uma ajuda. O que você acha que a inteligência artificial não vai substituir? O contato com as pessoas. Sei. Todo mundo fala que os empregos de arquiteto vai sumir e tal, mas eu acho que assim, o ser humano não foi feito para ficar longe um do outro. Assim. É verdade. Então, eu acho que esse contato assim, com as pessoas, acho que não acaba. Assim. Não é tão simples de
putz, Também acho que desligou e a gente nunca mais vai se encontrar porque o cara tá fazendo, com tudo. ele sozinho e tal. Até porque se você não sabe o que colocar na inteligência artificial, não tem como ela fazer para você. Então, eu acho que esse contato com gente... Também acho que não. Acho que ele vai ajudar a gente a alcançar... É um auxílio. Né? É um auxílio, é um braço, mas ele jamais vai substituir. Exato. Como que você acha que vai ser o consumidor do futuro? E como que ele vai se relacionar com o escritório e também com as marcas? O que ele vai esperar de nós? Tem coisas que não se perde. Por exemplo, materiais, né? Que a gente fala muito no escritório, né? E principalmente os naturais, né? Que a gente vê muito hoje uma interferência dos que não são. Mas a gente continua gostando e usando muito os materiais naturais, né? A madeira, a pedra e tal. O material natural, ele tem uma nobreza muito maior, né? Total. Ele é muito e uma durabilidade. É muito mais rico, né? Então eu acho que é difícil substituir. Óbvio que tem coisas que chegam próximas, às vezes tem questão de valores. Como que você vê a sustentabilidade no nosso segmento? Faz parte e é necessário, não tem como fugir disso, né? Então ter uma consciência do que você está usando, de que forma está usando, enfim. Tem muita gente que reutiliza várias coisas ou cria alguma peça reutilizando, enfim, eu acho que faz parte do mundo de hoje e é necessário. E o cliente também busca, né? Sim. Eu vejo que o cliente hoje em dia é muito mais ligado com esse tipo de... Total. Com esse assunto do que antigamente. Acho que sempre agrega, né? Última pergunta. Eu vejo muito que o papel de vocês como arquitetos muitas vezes é de psicólogos. Porque vocês entram muito na intimidade da família, vocês ficam muito tempo, um relacionamento de longo prazo. E o que você vê, uma dica sua, que você fala, não, isso eu acho que é sempre importante você ter para até não se envolver demais e também sempre ter uma postura profissional. Eu acho que, em primeiro lugar, as faculdades deveriam ter uma parte de psicologia. Com porque, certeza. Assim, fica a dica aí. É essencial. Tem cada caso, assim, dos clientes brigarem na nossa frente e de sei lá o quê. Deixa a gente numa saia justa, né? Não, total. E acontece bastante até. Mas eu acho que você ter essa sensibilidade de até onde você conseguir entrar, né? Tem coisas que são muito íntimas, mas assim, eu e meu pai, a gente é muito aberto e transparente, tá? Então acho que as pessoas se sentem confortáveis de se abrir. E isso é importante porque também a gente tá projetando a casa da pessoa, né? Então a pessoa precisa se sentir confortável para poder falar as coisas que gosta, que não gosta, como quer, como não quer. Como a gente é assim também, quando as pessoas... Tem muita coisa que a gente veta, que não faz sentido pra gente, ou que a gente não... Você sabe que o cliente mesmo não vai gostar no final. Sim, tem isso, mas tem coisas que são um padrão nosso, que a gente também, né, pra gente ter uma linguagem, a gente precisa ter certos padrões, né? E tem coisas que acabam fugindo e a gente vai contra. Então, eu acho que essa transparência faz com que ele se sinta confortável, né? Da gente falar, putz, isso não funciona. Putz, será que ele tá falando? Então, realmente, deixa eu repensar. Sim. Assim, vocês já têm uma gama de fornecedores que vocês trabalham. Sim. Isso funciona, porque assim, muitas vezes o cliente, eu sinto que às vezes ele não entende, mas eu tenho um fornecedor que eu gosto. Só que muitas vezes o fornecedor é uma peça-chave, ao meu entendimento, para a obra dar certo. Vocês lidam com 150 fornecedores, tem que ter uma sinergia e você sabe que o trabalho vai ser entregue. Porque você já tem experiência nisso, mas já aconteceu um caso de o cliente querer muito um fornecedor, vocês aconselharem para ser um outro, por experiência? Não, isso acontece bastante. Normalmente, quando vem do cliente, sempre a experiência é muito ruim. Sei. Sempre na primeira reunião, hoje em dia, a gente já brifa o cliente e fala, olha, assim, pode trazer quem você acha legal e tal. Até pra gente balizar valor, a gente conhecer a pessoa e tal. Até conhecer, talvez, novos fornecedores. É uma questão porque sempre tem o cliente, putz, sei lá, quem que fazia pra minha mãe, pra minha família inteira. E não é que a gente quer enfiar goela abaixo, sabe? Sim. Mas é o que a gente sabe, o que funciona. É uma equipe preparada, uma equipe que já conhece a nossa, o nosso nível de detalhe, como a gente trabalha, já conhece todo mundo e a gente sabe o resultado final, que é o que mais importa, né? Que é o que o cliente veio buscar. Fornecedores diferentes acaba acarretando uma dor de cabeça pra gente, pro cliente, pro próprio fornecedor. E isso causa um estresse de retrabalho, de custo a mais, de um prazo estende o prazo da entrega da obra. Por isso que a gente sempre bate na tecla de fazer com os nossos fornecedores. Me veio aqui esse pensamento, que é assim, quando a gente vai num médico, a gente vai num clínico geral, ele vai te indicar, você tem que tomar esse remédio, você tem que ver esse médico, tudo. A gente não questiona. E assim, querendo ou não, vocês são especialistas, vocês fizeram faculdade, são especializados nisso. Então, se vocês estão indicando, e muitas vezes, quando você tem sinergia com o fornecedor, se por algum motivo dá alguma coisa errada,
a agilidade para resolver é muito mais rápida. Sim. Então eu vejo assim, flui muito melhor. Porque você conhece, você sabe como eles trabalham. Vou dar um exemplo básico, marcenaria, né? Marcenaria, hoje a mão de obra é muito difícil você achar uma mão de obra qualificada. E a gente sempre bate a tecla de fazer com os que a gente tem trabalhado, que já está trabalhando com a gente há 10 anos, 15 anos e tal. Então, assim, ele conhece a gente, como a gente já tem vários projetos juntos, toda hora tá no escritório, então já aconteceu muito de, putz, o engenheiro ou o cliente me ligou e falou, putz, Gui, o cara tá montando aqui, não tá legal. E ao mesmo tempo ele tá no escritório que ele tá falando de outro projeto comigo, na hora você ele, já resolve, sabe assim, então tudo flui funciona muito melhor. Muito melhor. Aqui na loja é engraçado, às vezes o arquiteto traz o cliente aqui, e aí por algum motivo o cliente às vezes não fechou, e aí acha algum outro fornecedor que a família indicou e tudo, e aí muitas vezes não dá certo. E aí no final ele volta e compra o que ele já estava no orçamento, e aí no final é aquela frase, barato que sai caro. Acabou fechando em 2 lugares, vai e volta, o tempo acaba sendo muito maior. E Gui, pra gente finalizar, uma música. Acho que Frank White, que é meu irmão. Um filme. Eu sou péssimo pra lembrar de nome, então eu falo o último que eu vi, que é o da Fórmula 1 com o Brad Pitt. Eu não vi ainda, mas eu quero ver. Muito bom. Uma inspiração. Meu pai. Eu sabia que você ia falar essa. Não tem como, essa não dá pra fugir. Um lugar. É minha casa. Na cama com meu pai. Boa. Batendo papo com ele. Boa. Gui, foi um prazer te receber. Foi muito legal, porque o Gui, não sei se vocês sabem, foi o nosso convidado mais jovem que a gente chamou pra esse canal. Foi uma honra te receber aqui. Acho que assim, você tá traçando uma jornada muito bacana. Eu acho que é muito importante o nosso segmento vir com essas pessoas jovens, com ideias legais, com referências. E o mais legal de tudo, você dá ênfase pro design brasileiro, porque é um design maravilhoso, riquíssimo. Não, tem muita coisa. E assim, muitas vezes as pessoas, eu vou pra fora pra ver mobiliário. Gente, aqui o Brasil tá lotado de lojas incríveis, entendeu? E aí eu acho que isso daí, esse olhar que você trouxe, trazendo a Jequitibá, porque a gente acabou não comentando o nome, mas se chama Jequitibá. Sigam no Instagram, é o máximo, então acho que é muito legal. E acho muito legal também você continuar seguindo a trajetória do seu pai. Assim, é um escritório maravilhoso, é uma referência no nosso país, como eu citei algumas vezes. Então é muito legal isso de passar de geração pra geração, sabe? É gostoso. Obrigadíssimo, a honra foi minha estar aqui. E venham conhecer, né? Vem, por favor, venham aqui conhecer a Quartos, a gente tá com a mostra nova, tem um time renomadíssimos de arquitetos com a gente, estamos com vários lançamentos, como a cama com porta, mesa de cabeceira com porta. Então, assim, venham conhecer, vai ser o maior prazer receber todos vocês aqui. É isso, brigadíssimo. Obrigada.